A gente já vai abrir então aqui o nosso plantão médico Bandeirantes para não perder tempo aqui receber o doutor Adalto Luiz. Plantão médico Bandeirantes. 10h13, abrindo o plantão médico Bandeirantes de hoje, recebendo o doutor Adalto Luiz, fitoterapeuta. Tudo bem, doutor? Como vai? Seja muito bem-vindo, hein? Bom dia. Bom dia, tudo bem, Danilo? Tudo jóia, maravilha. Tá um pouquinho baixo aqui, a gente vai tentar dar um gás, dar um ganho aqui no microfone, no som aqui, para ouvir perfeitamente o doutor Adalto Luiz. No programa de hoje, a gente vai falar sobre a fitoterapia e você sabe que esse é um tema que eu ainda não abordei aqui no nosso plantão médico. Já falamos sobre homeopatia, falamos sobre acupuntura, sobre a medicina chinesa, sobre a quiropraxia e hoje a gente vai ter a oportunidade de conversar com quem entende, que é com o doutor Adalto Luiz. Para a gente começar do começo aqui, doutor, eu que não sei o que é então a fitoterapia, hein? Fitoterapia, ela é uma área de especialização que faz tratamentos de doenças com as plantas medicinais, ou que a gente também chama de fitoterápicos, porque fitos vem de planta, terapia vem de tratamento. Então, fitoterapia é o tratamento com as plantas medicinais, ou até mesmo com as drogas, porque da planta, depois que ela passa por um processo de mudança, ela também é considerada uma droga vegetal. Os benefícios da fitoterapia, quais benefícios que a fitoterapia traz para o indivíduo, doutor? Ele cura doenças? A gente pode falar em cura? Ele traz um alívio para quem sofre de dores, dores crônicas, por exemplo? Quais são os benefícios, antes da gente passar os nomes das plantas, das ervas e tudo mais, mas quais são os benefícios dessa terapia, hein? Então, o grande benefício da fitoterapia é que ela tem uma diminuição dos efeitos colaterais. E até mesmo para o organismo é um tratamento menos agressivo em termos de substância química. Muitas substâncias químicas, às vezes, têm um processo de cura muito prejudicial, ou seja, melhora um órgão e prejudica o outro. A fitoterapia não. A fitoterapia traz um benefício sem prejudicar outro órgão. Não estou dizendo que ela é isenta de efeitos colaterais, mas normalmente ela é muito mais benéfica do que o alopático. E também pode ser trabalhada junto com o alopático. Não necessariamente que você vai fazer um tratamento fitoterapeuta que você precisa usar somente a planta. Se você estiver usando um medicamento de uso contínuo, não tem problema. Muitas vezes as plantas somatizam aquilo. Então, é um tratamento que normalmente está associado a outros tratamentos. Doutor, a gente está com a ligação comprometida aqui, a gente não sabe se é o Skype, se é o áudio. A gente vai fazer o seguinte, a Maria Eugênia Cottait vai refazer a ligação, a gente vai tentar por telefone aqui, porque rádio é áudio, né? Então a gente precisa ter o áudio cristalino aqui para prestar serviço e ajudar os nossos ouvintes. Então a Maria Eugênia Cottait já está refazendo aqui o contato com o doutor Adalto Luiz. A gente teve um probleminha aí na conexão, um pouquinho comprometido, mas a gente vai refazer para aí sim conseguir ouvir perfeitamente o doutor Adalto Luiz, que já está explicando, já explicou o que é a fitoterapia, falou também dos benefícios. A gente vai continuar entendendo um pouco mais sobre a fitoterapia. O doutor Luiz, o doutor Adalto Luiz, que é especialista, né? Ele é fitoterapeuta, ele é homeopata e também acupunturista, e a gente vai continuar agora então por telefone, não tem problema nenhum, rádio ao vivo. É isso, tivemos um probleminha por Skype, a gente segue pelo bom e velho telefone. A gente já vai então aqui restabelecer o contato com o doutor Adalto Luiz. Maria Eugênia Cottait está finalizando aqui os ajustes junto com o Roger Palme Duarte na nossa central técnica e a gente vai conectar então a partir de agora 3, 2, 1, aí sim, na híbrida 1. Doutor, desculpe, Oi. mas a ligação estava comprometida, a gente vai seguir aqui por telefone, tudo bem? Tudo bem, sem problema. Só para a gente não deixar passar aqui, para o ouvinte realmente não perder nada, se você puder só repetir, né, o último trecho em que você dizia sobre os benefícios da fitoterapia. Então, o grande benefício da fitoterapia é que ela normalmente não dá o efeito colateral que muitos medicamentos alopáticos dão, né? O efeito colateral dela é bem menor.
Ou seja, você pode fazer um tratamento sem comprometer outro órgão. Então, você, por exemplo, vai tratar uma doença gástrica, você não vai comprometer fígado nem rim. Isso também, a fitoterapia é um tratamento no qual não compromete outros tratamentos que você esteja fazendo. Ela pode ser somada ao tratamento que esteja sendo feito. Mas ela pode ser o principal? Pode ser o principal. Você pode fazer o tratamento só com fitoterápico. E a gente já falou então dos benefícios, né? A gente já falou que também pode ser o tratamento principal, mas o que eu quero falar é o seguinte: além de doenças crônicas, né? Muito se fala na fitoterapia para as condições de saúde, por exemplo, na prevenção de gripes, resfriados e outras condições também que o indivíduo acaba ali sofrendo, como insônia, dores de cabeça, enxaqueca, né? TPM, diabetes, retenção de líquidos. A fitoterapia ajuda nisso tudo, doutor? Tudo. Toda essa parte dá para você fazer tratamento só com fitoterápico, desde o momento que não seja uma doença crônica, né? Como você citou aí, por exemplo, uma dor de cabeça, que não seja uma enxaqueca crônica, pressão arterial desde o momento que ela não esteja crônica, e ao mesmo tempo dá para você evitar um quadro de gripe, resfriado, como você citou aí. Mas então a fitoterapia, ela ajuda melhor na prevenção ou no combate já à doença ou alguma condição? As duas coisas, só tem que ser analisado pelo prescritor que vai atender essa pessoa, pelo fitoterapeuta que vai atender, essa análise é feita. Tanto que você pode prever, como você pode tratar. Como que funciona o tratamento? Você consome direto ali, o consumo direto in natura das plantas, das ervas, através de chás, tintura, cápsula? Como que funciona, doutor? Então, normalmente o terapeuta quem vai atender, né, o fitoterapeuta que atende esse paciente vai escolher qual é o melhor segmento de forma farmacêutica que vai ser utilizado. Tanto pode ser na forma de chá, quanto pode ser na forma de tintura, ou como pode ser também na forma de cápsula. Por que essa escolha? Porque tem pessoas, às vezes, que não conseguem aderir ao tratamento quando é somente chá, tem pessoas que não gostam de sentir o gosto da tintura, então daí o terapeuta ou o fitoterapeuta vai trabalhar com as cápsulas. Mas todas essas formas farmacêuticas são fáceis de ser utilizadas no tratamento de fitoterapia. E não é que uma é melhor que a outra, né? In natura, a cápsula é melhor que a tintura, é tudo igual? Não é tudo igual, não. Por exemplo, tem algumas ervas, Danilo, que se você fizer o consumo dela em chá, você vai ter, a erva não vai liberar substâncias que vão ter benefício para você. Por quê? Porque a própria substância não é solúvel em água. Então, o chá que a pessoa está consumindo não vai ter a substância que aquela erva tem para facilitar o quadro de patologia que a pessoa tem. Então, por isso que muitas vezes o prescritor vai optar por cápsula ou por tintura, porque são formas farmacêuticas no qual a gente consegue o máximo da substância que aquela planta tem. A gente já tratou aqui sobre homeopatia, como eu disse, a medicina chinesa, não é? E a diferença entre elas, para a alopatia, por exemplo, é que ela trata ali do indivíduo, do que o indivíduo está sentindo, e aí indivíduo é diferente de outro indivíduo. Queria saber, no caso da fitoterapia, eu, Danilo, apresento um quadro ali de insônia ou de enxaqueca, e a minha colega aqui, a Maria Eugênia Cottait, também apresenta esse mesmo quadro. O tratamento para mim, para Maria Eugênia Cottait, vai ser o mesmo na fitoterapia, tal como é numa farmácia, como a alopatia, então uma dor de cabeça vai ser tratada com a mesma substância, ou na fitoterapia o meu tratamento vai ser diferente da Maria Eugênia? Então, na verdade, o correto, principalmente por eu ser homeopata também, então vou te responder de acordo com o que, no meu ponto de vista, é o mais correto. Eu tenho que individualizar, tanto você quanto ela, porque a sua forma de sentir essa dor de cabeça é diferente da dela. Eu tenho que buscar também se tem uma causa da sua dor de cabeça. Então, por isso que eu não posso tratar você como eu trato ela. Eu tenho que te ouvir e entender qual é o quadro que te levou a ter essa doença. Aí eu vou escolher a planta mais adequada, ou até mesmo um complexo de planta que está mais adequado a você. Então, muitas vezes você pode estar com essa enxaqueca, mas pode ser questão da parte hepática, você pode ter essa dor de cabeça por uma questão de estresse. Então, eu tenho que ter um olhar
individualizado. Eu tenho que olhar para o indivíduo, não necessariamente para a doença, tá? Porque se você, por exemplo, hoje entra na internet, como tem muitas pessoas que fazem isso, né? Entra na internet, busca lá uma planta para dor de cabeça. Ela vai achar uma planta para dor de cabeça, mas normalmente ela não tem o resultado. Ela vai falar que aquela planta não deu resultado nenhum. Por quê? Porque na realidade ela está escolhendo a planta errada. Tem que ver o caso dela, uma totalidade de sintoma, para perceber qual que é a planta que vai responder melhor para ela. E todo mundo pode fazer uso da fitoterapia? Crianças, adultos, idosos, todos os grupos, em todas as faixas etárias? Pode fazer desde o momento que seja acompanhada por um fitoterapeuta que tenha consciência de tudo que a pessoa esteja fazendo uso. Vamos pensar no idoso. O idoso normalmente não tem uma droga só que ele esteja tomando. Normalmente ele tem outros medicamentos. Então o fitoterapeuta que tem uma noção, inclusive, de farmacologia, vai ter que ver qual é a medicação que a pessoa está tomando para não ter nenhum tipo de interação. Porque não é só porque é planta, não é só porque é fitoterapia que não vai ter interação com as outras medicações que a pessoa está tomando. Tá? Então, é muito importante que a pessoa saiba tudo que o paciente esteja tomando para depois escolher a planta correta. Então, não é qualquer planta ou qualquer forma farmacêutica. Tem que fazer um olhar individual para esse paciente. E nesse olhar individual, entender o que o paciente está sentindo, existe também a contraindicação em alguns casos? Sim, existe muita contraindicação, tá? Então, vamos lá, por exemplo, uma pessoa que tem problema renal, se você der para ela chá, vai ser complicado, porque normalmente ela não vai ter uma capacidade de filtração daquele chá. Então você pode estar prejudicando ao invés de ajudando a pessoa. Tá? Tem alguns antidepressivos que não pode ser tomado com algumas plantas, então também você não pode misturar. Tem casos que às vezes é a dosagem, não necessariamente a planta que é contra, mas a quantidade que você vai utilizar de dosagem daquela planta que não pode com o medicamento que a pessoa esteja fazendo uso. Em crianças, depende da idade, depende do mês que a criança está, você tem que avaliar se ela pode fazer o uso daquela erva ou não. E se pode ser na forma de chá, tintura ou em cápsula. E também, né, doutor, é preciso tomar cuidado com o que se vê na internet, porque principalmente com ervas, com plantas, com chás, o que você acaba encontrando ali na natureza, o que tem de receitas e soluções milagrosas na internet é um perigo, né? Daqui a pouquinho a gente vai trazer aqui alguns exemplos de plantas e eu queria saber de você os benefícios, né, que cada uma dessas plantas pode trazer, mas sempre lembrando que é legal ter o acompanhamento de um médico, de um especialista, de alguém que entenda, porque mesmo que essa planta tenha um determinado tipo de benefício ali, vai trazer um alívio por uma dor, vai tratar a insônia, é aquilo que a gente já está conversando. Existe também o indivíduo, né? A gente vai tratar e fazer um tratamento individualizado. Mas antes da gente trazer aqui os nomes e alguns tipos de plantas, eu só fiquei com dúvida na diferença da fitoterapia para floral, por exemplo. Então, o floral, ele tem, vamos dizer assim, uma certa, não é diluição, eles fazem como se fosse uma imersão daquela erva em uma solução e aquela informação que a erva tem está naquela solução. A fitoterapia, ela tem uma ligação muito mais voltada para a farmacologia, muito mais voltada para, entre aspas, para a alopatia. Por que eu digo entre aspas? Porque é o que eu já tinha dito antes. Alguns fitoterápicos, algumas plantas medicinais vão ter efeitos colaterais. Os florais normalmente não têm efeito colateral. Ele pode não dar o resultado que a pessoa quer, mas ele não vai ter o efeito colateral. O fitoterápico, se não for usado de forma correta, ele pode trazer um efeito colateral. Ele pode trazer um efeito até maléfico para a saúde da pessoa. Tá? Como você mesmo falou, eu vou lá na internet, começo a procurar determinadas ervas e resolvo achar 2, 3 ervas para emagrecimento, por exemplo. Aí começo a fazer o uso dessa erva de forma que eu acho que é interessante ou que a internet me indicou. E normalmente eu posso causar um estresse hepático, posso causar um estresse gástrico, eu posso até levar esse paciente a um PS, um pronto atendimento, de forma desnecessária por causa do uso errôneo dessa erva.
A gente trouxe aqui alguns efeitos colaterais, mas eu li, aí não sei se procede, doutor, que pode também ter ali uma tontura, não é? Você pode ter um desequilíbrio, um enjoo, náusea, tudo isso ocorre também se você não fizer o acompanhamento certinho, não? Sim, exatamente. Você pega até os casos de insônia, como você já citou, ou até mesmo ansiedade. Se a pessoa acaba tomando uma erva errada, ela vai ter um efeito desnecessário, tá? Ou até mesmo uma pessoa, vamos pegar um motorista, uma costureira, ela pode ter algum desconforto que leva ela a se machucar no próprio trabalho ou até causar um acidente, né? Olha, você sabe, doutor, que o que eu mais gosto aqui desse quadro do nosso Plantão Médico Bandeirantes é a oportunidade que a gente tem de ajudar as outras pessoas, os nossos ouvintes no caso, de prestar serviço e de trazer dúvidas reais, né? Que as pessoas estão passando, situações que estão acontecendo, não é? Com os nossos ouvintes. Aqui conosco tem a mensagem do Luiz Fernando, de Olímpia, está aqui acompanhando o programa. A Loreta Bellini também está na escuta, no bairro de Santana. O professor Carlos Teixeira, de São José do Rio Preto. O Luiz Carlos, de Santa Rosa, no Guarujá, está ouvindo aqui também a gente, mandando um abraço para todo mundo. O José Luiz do Nascimento. Tem mensagens de áudio que a gente já vai repassar aqui em instantes. O Severino, da Pai da Cananéia, de Cananéia, está aqui acompanhando também na audiência. Quem mais? O Christian, de Guaianazes, tem pergunta, a gente já vai registrar, vou passar aqui, viu, Christian, em instantes aqui. A Cleusa Muniz, de Santos, e tem uma galera aqui no YouTube que também vou registrar. Mas para a gente já começar a atender a nossa audiência, vou trazer aqui as primeiras mensagens que estão chegando já de áudio aqui para o doutor Adalto Luiz. Vamos ouvir a primeira aqui, vamos lá. Danilo, bom dia. Aqui é Eduardo Lamoglia, de Curitiba. Uma pergunta para o doutor. Canabidiol, a utilização desse produto, pode ser considerado também uma fronteira, uma nova atuação da fitoterapia? E o que já existe sobre esse tipo de produto? Acho que aqui a diferença, não é? Que existe uma dúvida que é sobre canabidiol, cannabis, a planta com fitoterapia. Elas se misturam, é a mesma coisa, a gente está falando de coisas completamente diferentes. Como que é, doutor? Então, a cannabis, hoje em dia, se usa o ativo dela. Então, comercialmente, se usa falar o nome do ativo dela. É uma planta que está sendo muito utilizada. As pesquisas para essa planta são sensacionais. O Brasil ainda está um pouquinho atrasado com a ação dessas plantas, até mesmo com o uso. Atrasado em que sentido? Atrasado no sentido até de aprovação de Anvisa para alguns casos, de forma farmacêutica para disponibilizar para o mercado. Eu acredito que daqui uns 4 ou 5 anos isso já vai estar melhor estabelecido no Brasil e a gente vai ter uma resposta bastante interessante aí no mercado. Mas ela já está trazendo, já existe alguns prescritores que estão trabalhando com ela, com resposta sensacional, tanto para casos de ansiedade, casos de dor, casos de insônia, casos até mesmo melhorando o quadro, não estou falando que vai curar, mas melhorando o quadro de Alzheimer, o quadro de ansiedade de alguns pacientes, isso já tem resultados fantásticos comprovados. Estou falando em termos de Brasil, porque fora do Brasil tem muito mais. Mas então é a mesma coisa? A canabidiol entra na fitoterapia ou não? Sim, é um fitoterápico. É um fitoterápico. A cannabis é planta. O canabidiol é o óleo retirado dela, é o extrato retirado dela. Então, o que nós estamos falando aqui é fitoterápico. Então, é uma planta fitoterápica. É um tratamento fitoterápico. Por que ele é mais restrito? Por que existe uma regra maior, existe uma fiscalização maior? Porque é uma planta que está dentro das drogas ilícitas. Então, o Brasil dá 3 passos para trás ou 5 passos para trás, porque nós ainda não temos o controle das drogas ilícitas de forma, vamos dizer assim, mais legislativa, né? Então, por isso que a vigilância sanitária normalmente é mais rígida com esse controle. Mas é uma planta.
A gente vai seguir aqui atendendo os nossos ouvintes, que tem muitas dúvidas a respeito da fitoterapia. A Cleusa Muniz, de Santos, ela quer saber o seguinte, doutor. Gostaria de saber, para quem sempre fez o uso da alopatia, a resposta ao tratamento fitoterápico é mais demorado para quem já é adepto, por exemplo, da homeopatia ou da fitoterapia? Ela parabeniza aqui a pauta do programa e tem essa pergunta, essa dúvida com relação à resposta ao tratamento. Então, a resposta ao tratamento sempre vai depender do paciente. Eu vou te dar um exemplo, saindo para ela poder entender melhor o que eu quero dizer, senão dá a impressão que eu não estou trazendo uma resposta na íntegra. Por exemplo, você pode ter uma dor de cabeça, você toma um tipo de medicamento que você compra na drogaria, sua dor de cabeça passa. Eu vou lá na drogaria, compro o mesmo medicamento e a minha dor de cabeça não passa. Ou seja, a sua idiosincrasia, a sua sensibilidade àquela substância química é maior do que a minha. Tá? Então, nas plantas medicinais, na homeopatia, isso não muda. Então, tem paciente que vai responder já logo de primeira, tem paciente que demora um pouco mais para responder. Por isso que nós temos que ter a totalidade de sintomas desse paciente e tudo que ele esteja tomando. Eu acho que até dentro da mesma pergunta dela, se dá para fazer o uso de fitoterapia para quem já está fazendo uso de alopatia há um certo tempo. Dá. Realmente o resultado é interessante. A pessoa vai ter que ter paciência porque nós vamos ter que estar olhando também para essa idiosincrasia dela, para essa sensibilidade dela. Porque normalmente você, num fitoterapeuta consciente, não vai tirar a medicação que ela está usando. Normalmente ele vai associar com o fitoterápico e dependendo dos resultados que ela vai tendo, ele vai fazendo a troca paulatinamente. Então vamos lá, um exemplo básico, pessoas que tomam aqueles ansiolíticos tarja preta, né? Você tira o ansiolítico tarja preta e entra com fitoterápico? Não necessariamente nessa mesma ordem, tá? Normalmente você vai diminuindo a medicação tajada e vai entrando com o fitoterápico até você conseguir um melhor resultado sem estar usando a medicação tajada. Ainda sobre resposta ao tratamento, para a gente não perder aqui o gancho, tem uma mensagem de áudio que quer saber sobre a ação da fitoterapia. Vamos ouvir aqui. Eu sou o Edson Demuri da Moca. Uma perguntinha, esses tratamentos fitoterápicos aqui, normalmente, né, você tem a impressão que eles demoram muito tempo. Né? Assim, não é uma coisa quase de imediata ou a curto prazo para solução. Né? Muita gente acredita que se não tiver paciência, desista no meio do caminho sem esperar o resultado final. Né? Mas existe alguma coisa mais rápida? Por exemplo, deu agora da dor de cabeça. Existe algum fitoterápico que me resolve a dor de cabeça em alguns minutos, por exemplo? Bem, posso falar, né? Sim, por favor, doutor. Então, assim, eu diria para ele o seguinte, a resposta sempre vai depender do organismo dele. Né? Isso é meio repetitivo a minha resposta, mas é exatamente isso. Por quê? A resposta vai depender do organismo dele, porque eu não sei o quanto esse organismo está, às vezes, contaminado com a medicação alopática. Então, a fitoterapia, ela não demora para responder, como a homeopatia também não. Os resultados são muito bons, mas a escolha precisa ser correta. Por isso que precisa passar com o especialista precisa analisar o perfil desse paciente para fazer a escolha da planta correta. Agora também tem um detalhe, não dá para você comparar uma substância da planta medicinal com uma substância química. Então é a mesma coisa de você dizer, eu vou tomar aqui um clonazepam, vou falar o nome de substância, você não precisa falar o nome de marca nenhuma de medicamento, vou tomar um clonazepam e vou tomar uma camomila, vou ter o mesmo resultado? Não vai ter, porque você está falando de uma substância química. É uma química muito padronizada, muito forte, com uma ação pré-estabelecida, isso independe do seu quadro. Ela é uma substância que foi feita para ir lá direto e atirar direto naquele quadro. Ela vai te melhorar, vai melhorar a sua insônia, compensação vai ter os efeitos colaterais. Você vai ter letargia para acordar, você vai passar o dia com aquela sensação que ainda está com sono, ainda está dormindo. Estou falando um dos efeitos. Entendeu? Enquanto você entra com uma medicação fitoterápica, você vai acordar melhor, você não vai ter esses efeitos. Claro, mas também essa medicação não vai fazer com que você durma logo de cara, mas vai melhorar muito.
e ele perguntou também, eu acho que de dor de cabeça, né? De novo, a dor de cabeça a gente precisa sempre ter um olhar da complexibilidade dessa dor, tá? Às vezes tem que ver se realmente é só uma dor de cabeça ou se está vindo de algum outro órgão que está causando essa dor de cabeça. Então tem que ter uma visão fisiológica e farmacológica de todo o quadro que esse paciente tem. Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes, no nosso plantão médico Bandeirantes, tudo bom e do melhor, com o doutor Adalto Luiz, que é fitoterapeuta, explicando os benefícios da fitoterapia. Conosco aqui, participando do nosso chat do YouTube, está o Edson Gonçalves, o Francisco Ferreira de Oliveira, o Rafael Ross, o Júlio César Francisco, bom sábado a todos, o Vladimir Luquezzi, São Vicente com tempo nublado, ele diz aqui, o Júlio Pinheiro está ouvindo a gente no Jardim Tremembé. Quem mais? Cláudia Rosano, um beijo para você, obrigado sempre pelo carinho. A Bianca Rodrigues, excelente profissional, conhece aqui o doutor Adalto Luiz. A Ana Maria Moraes, em Santos, está na casa, porque está chovendo em Santos, né? Estou aqui na escuta, chovendo, não dá para fazer a minha caminhada. O Cobb também está aqui, parabéns pelo programa. Adriana Pereira, que honra ver o doutor Adalto Luiz participando aí do programa. Fã do doutor Adalto Luiz, a Maria Fátima também está aqui conosco. Tem perguntas no nosso chat. A gente vai repassar aqui a pergunta da Mariluce Puzóvio. A fitoterapia é um pouco mais longa, né, o tratamento, né, mas é muito melhor que os alopáticos. É um comentário aqui da Mariluce Puzóvio, mas tinha uma pergunta que eu vi aqui em algum momento. Achei, tá aqui. Ela pergunta se é eficiente, se a fitoterapia é eficiente para o tratamento de hipertensão. O tratamento para hipertensão é sensacional, tá? Principalmente se a pessoa fizer o tratamento no início, você não vai precisar nem tomar os medicamentos alopáticos. E para quem já toma medicamento alopático, não é muito diferente daquilo que nós já falamos lá da ansiedade, do medicamento para dor de cabeça, né? Você vai estar com os seus medicamentos, tem que ser acompanhado, não tem como tirar o medicamento do cardiologista, porque quando a gente fala de pressão arterial, nós estamos falando de um quadro crônico mais complexo, e a pressão arterial ela é uma doença no qual você normalmente, ela tem alguns momentos, ela é assintomática, ou seja, a pessoa não apresenta sintoma e está com a pressão arterial alta, isso pode levar a doenças mais graves. Tá? Então, a fitoterapia, entrando nessa manutenção, é sensacional. A resposta é muito boa. Agora sim, as pessoas que estão nos ouvindo, que acham que a fitoterapia, a resposta é lenta, não é lenta. A resposta é rápida, desde o momento que a escolha seja feita de forma correta. E desde o momento que o paciente tenha uma adesão ao tratamento. Não é um tratamento que você melhora do dia para a noite, tá? Mas é um tratamento no qual você vai ter o benefício. Aí até quando que eu tenho esse benefício? Principalmente no futuro, né? Então você está tomando uma medicação no qual você tem uma manutenção boa, daqui 5, 10 anos você responde melhor a qualquer outro tratamento que você tem. Por quê? Porque seu organismo está mais íntegro, está mais limpo. Então se você às vezes até precisar tomar um antibiótico, você vai ter uma resposta tomando antibiótico de geração mais tranquila, com menos efeito colateral, do que os antibióticos de primeira geração, que vai trazer efeitos colaterais mais maléficos. Então, a resposta, a sua qualidade de vida é muito maior. E eu acho que qualidade de vida ainda não tem valor que o cheque paga, nem o cartão de crédito. Tem mais perguntas de áudio aqui, a gente vai colocar a voz do ouvinte Bandeirantes. Vamos lá. Bom dia, Danilo. É Maria Zélia de Diadema. Hoje eu vou lavar minha louça, limpar minha cozinha em boa companhia, ouvindo do bom e do melhor. Opa! Adoro o seu programa, adoro a sua alegria, a sua espontaneidade, sua inteligência e sua risada. Um abraço, viu? Muito obrigado, um beijo para você. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Mais mensagens aqui, vamos lá. Bom dia, Band. Bom dia, Danilo. Programa sempre ótimo, esclarecendo muitas coisas para a saúde da gente. Eu tinha, né, muitas dores nas articulações, ombro, cotovelo. Opa, cortou aqui, vamos lá. O pé e o punho.
E eu ainda trabalho fora, mesmo com a idade avançada, não consigo ficar parada, então essas dores estavam me incomodando, né? Eu fui ao ortopedista várias vezes, tomava remédio para aliviar a dor e não melhorava muito. Da última vez que fui, o ortopedista me receitou um remédio com o nome comum, popular, é garra do diabo. Ele é um Arpadol, o nome que vem na caixinha. É um fitoterápico. Eu não posso afirmar com certeza que foi ele, mas eu não sinto quase dor nenhuma mais há quase 9 meses já, e consigo trabalhar bem, né? Tenho 72 anos, a Ângela aqui do Jabaquara, mas eu tenho quase certeza de que foi esse fitoterápico que me ajudou. Vou tomar contínuo. Obrigada, viu? Tá aí o relato da nossa ouvinte, importante, né, doutor? Sensacional. E ela citou uma planta que tem pesquisas mostrando essa resposta, e ela pode ter certeza que realmente o resultado dela é baseado nessa planta, sim, tá? Isso é muito gostoso de ouvir como fitoterapeuta, saber que as pessoas estão adeptas. E essa planta que ela citou é uma planta que já está industrializada, já se encontra nas grandes redes de farmácia, já tem. Só que tem que sempre tomar cuidado, porque às vezes, por exemplo, ela tomou, teve uma boa resposta, outra pode tomar e pode não ter resposta e achar que a planta não valeu. Não é que ela não valeu, é porque muitas vezes você precisa associar uma outra planta ou escolher uma outra planta, uma outra erva para ter essa resposta, a mesma resposta que ela teve. Porque tem gente, Danilo, que tem essas dores articulares, mas tem essas dores articulares por tensão nervosa. Então não adianta você tomar uma planta que tem uma ação anti-inflamatória em articulação, sendo que você continua estressado, continua nervoso. Você produz de novo substância química dentro do seu organismo que vai causar aquela inflamação novamente. Então não é a planta que funcionou, é você que não olhou tudo ou não falou tudo para o seu fitoterapeuta na forma que ele tinha que te tratar. A Raquel Forte está aqui com a gente, a Marina Queiroz, a Aneli Melo, a Silvia Stanzioni, a Ana Cristina Souza mandou uma mensagem aqui pra gente, atenta aqui às dicas, a participação do Dr. Adalto Luiz, o Sérgio Silva de Bragança Paulista, olha lá, voltando a também falar de dores, né? Diz aqui que tem dor no ombro, no joelho, passou no ortopedista, receitou um tratamento fitoterápico e que foi incrível. Ele optou aqui pelo comprimido, né? Diz aqui que já no segundo comprimido notou a diferença. Ele quer saber aqui se todos os comprimidos são sublingual. Não necessariamente. Não todos os comprimidos são sublinguais, não. Normalmente são gastrointestinais ou gastro, né? Ou seja, aquele comprimido que você toma e ele é dissolvido na parte gástrica ou gastrointestinal. Os sublinguais é uma linha diferenciada. Normalmente vem escrito na caixinha. A Neide Coelho, muita gente falando de dor, né? Olha só que coisa. A Neide Coelho gostaria de saber se para artrose tem algum fitoterápico que pode aliviar os sintomas. Tem sim. Tem bastante medicamentos hoje que a gente trabalha em casos clínicos de artrose. Pode passar algum assim, doutor? O próprio Arpagófito, né? Que essa ouvinte citou aí, que é a garra do diabo, é muito interessante. A gente tem a calêndula, às vezes que você consegue um bom resultado, até mesmo tomando chá da calêndula, você vai ter uma resposta interessante. Lembrando, eu tenho o Quisetum arvense, que é uma erva chamada cavalinha, ajuda também nas doenças de articulares. E o famoso, que o pessoal gosta muito aí, eu sou meio suspeita, que eu sou meio crítico, né? O famoso canela de velho, né? Que o pessoal conhece como canela de velho, que é uma outra planta. Mas eu diria para ela que a melhor resposta que ela vai ter é na garra do diabo, conhecida como Arpagófito. Eu fiquei devendo a mensagem do Christian de Guaianazes. Ele pergunta se é possível tratar gastrite e barriga inchada com a fitoterapia. Adorei o barriga inchado. Então, dá para tratar, e a resposta é muito boa. Hoje em dia nós temos a erva, por exemplo, com a espinheira santa, entre outras, camomila, dá uma resposta muito interessante em termos de gastrite. Agora, a barriga inchada, a gente tem que analisar o que é isso, né?
tem que fazer uma análise melhor, ter os exames melhor para descartar outras patologias que pode dar essa sensação de barriga inchada. Tanto pode ser gases, como pode ser até um problema hepático. Então, isso precisa de exame clínico e até mesmo exame laboratorial. A Rosana de São Bernardo do Campo sofre com neuralgia do nervo trigêmeo. Depois de 8 anos a dor voltou. Ela toma aqui um medicamento que diz que é o único medicamento que traz um resultado melhor e que ultimamente nem tira a dor totalmente. Ela quer saber se, pro caso dela, existe um fitoterápico que substitua ou que auxilie, que ajude no tratamento do que ela sente. Se o doutor puder me dar uma direção, agradece muito. É a Rosana de São Bernardo do Campo. Olha, a Rosana, ela tem uma das doenças que tem dores crônicas e dores severas muito graves. Eu diria para ela que ela teria que passar pessoalmente numa clínica, né, para ser avaliado, para ver o que pode ajudar ela associado ao que ela já toma, né. Às vezes ela pode até fazer um tratamento homeopático. Hoje a homeopatia está muito avançada e a homeopatia tem até alguns tratamentos injetáveis, né, que são os homotóxicos. Então dá para ela procurar um bom especialista aí, um reumatologista, né, que no caso dela daí seria um reumato, para tratar esse tipo de dor, ou até mesmo um especialista em dor. Né, e ver com esse especialista, porque medicamentos homeopáticos e fitoterápicos tem vários que podem ajudar ela sim. Olha, tem mais mensagens de áudio, mensagens de texto também, mas queria trazer alguns tipos de plantas e, na sequência, a sua ajuda, doutor, para a gente entender como cada uma delas funciona. Lembrando sempre que é importante, não é, ter um acompanhamento de um médico, de um especialista, para dar seguimento no tratamento. Mas queria começar trazendo aqui a camomila, os benefícios, para que ela serve, o que ela pode ajudar, doutor? Nossa, você perguntou a planta que é a minha paixão. Quando eu estou dando aula, inclusive, eu falo que eu sou a pessoa mais complicada para responder sobre a camomila, porque eu adoro essa erva. A camomila, ela tem efeito desde relaxante muscular, como ela ajuda também como calmante, dependendo do quadro do paciente, se ele for sensível a ela, pode ser indutor do sono ou não, tá? Às vezes a pessoa tem um relaxamento e como ela não tinha uma qualidade de sono, então daí ela vai ter a sensação que dá sono, mas o efeito dela principal é um relaxamento, tá? A camomila, para você ter uma ideia, a gente falou sobre criança, a camomila ajuda muito naquelas cólicas intestinais infantil, com resultado sensacional, e a camomila até mesmo dentro da clínica dermatológica se faz uso da camomila para alergia, tá? Alergias de pele, a camomila responde super bem. E como nós falamos também aí de ativos retirados de planta, né, como a da cannabis, a camomila tem um ativo chamado alfa-bisabolol, que ele tem uma ação equivalente a corticoide, que é substância química. Ele dá melhor resultado, às vezes, que a substância química. Tudo isso voltado para a camomila, fora os outros efeitos que a camomila também tem. E a erva doce? A erva doce é outra que tem uma ação semelhante à camomila, principalmente nas questões digestivas, de cólica intestinal, de cólica gastrointestinal, ela ajuda bastante, como ela tem essa ação mais calmante, ela é um calmante, ela não é um indutor do sono, ela não é um relaxante, ela é um calmante, ela dá resposta também. A gente vai seguir aqui trazendo alguns tipos, né, para explicar para os nossos ouvintes os benefícios, para que serve, para que não serve. O alecrim. O alecrim é outra planta que eu tenho paixão, eu uso ela muito. A alecrim, ela tem uma ação estimulante, ela tem uma ação antidepressiva. O alecrim, ele ajuda no caso de desânimo. Claro, também tem que tomar cuidado com a quantidade que usa e a forma farmacêutica que usa, voltando àquilo que a gente falou lá no começo do programa. Mas o alecrim ajuda muito. Eu costumo dizer que o alecrim te dá aquele up. Normalmente, quando você está cansado, desanimado, o alecrim vai te dar aquele up. Trazer mais exemplos aqui, o eucalipto, doutor. Eucalipto é uma erva que ajuda muito no sistema respiratório, tá? Então, essa época agora que nós estamos de mudança de estação, né, que além de entrar mudança de estação, entra o quente, o frio, o úmido, o seco, então o eucalipto ajuda muito naquelas tosses produtivas, ajuda muito a melhorar a respiração de vias aéreas superiores. E o jasmim?
O jasmim, ele é uma erva que tem uma ação mais calmante para a ansiedade, tá? Eu gosto muito. Tô só recebendo aqui os convidados no estúdio, doutor. Desculpa, parei aqui só para dar um bom dia. É assim, estamos ao vivo aqui, mas olha, a gente vai seguir aqui o hortelã-pimenta. Hortelã-pimenta é um excelente refrescante e dá uma ação digestiva maravilhosa. Tanto que o hortelã o pessoal usa até mesmo com abacaxi. Porque quando você faz o uso, por exemplo, do abacaxi e faz uso de carnes vermelhas, o abacaxi ajuda na digestão da carne vermelha, associado com hortelã, fica sensacional. Mais uma aqui para os nossos ouvintes, dá tempo, hein? Porque daqui a pouquinho, Fulvio Stefanini, Léo Stefanini, ao vivo aqui conosco, mas dá tempo ainda da gente tirar mais informações do doutor Adalto Luiz, que é fitoterapeuta. O hibisco. O hibisco é um excelente estimulante. As pessoas tomam ele normalmente para emagrecer, né? Mas eu acho ele um excelente estimulante. Ele tem um efeito sensacional como estimulante. Não sei se eu já perguntei, mas o gengibre, doutor? O gengibre é a erva da minha paixão também, junto com a camomila. O gengibre, ele tem uma quantidade de princípios ativos muito grande, mas ele ajuda muito no processo digestivo, ele ajuda muito na parte respiratória, ele ajuda na parte de circulação, ele é estimulante tanto digestivo quanto respiratório, tá? Tem gente que às vezes não se dá bem com o gengibre por causa aquela sensação de ardor que o gengibre tem gente que não gosta, mas o efeito dele é fantástico. O ouvinte, Reni Peixoto de São Vicente, quer saber a planta nim. Plantanin, essa planta, ela deve ter um nome científico. Amargosa? Hã? Amargosa? Amargosa? Não tô lembrado do nome científico dela, essa nin. Vamos ver se a gente ajuda aqui, vamos ver. Azadiracha indica, conhecida pelos nomes comuns de Amargosa nin, uma árvore da família Meliácea, é isso? Natural do sul da Ásia. Se a ouvinte aqui... Tá. Tá. Essa planta, normalmente, ela é utilizada para problemas de pele. Tá? Ela é normalmente utilizada para problemas de pele. Ela ajuda muito nas alergias de eczema, dermatite de contato. Se fala também até no uso de psoríase. Só que é muito, muito sério falar em termos de psoríase, que é uma doença muito mais complexa, né? Mas dá resposta clínica, sim. Doutor, é óbvio que não dá para a gente trazer aqui todos os tipos, né, de plantas, de ervas, a gente trouxe aqui alguns exemplos, mas para a gente encerrar mesmo, queria saber o seguinte, no SUS é possível seguir com o tratamento, com os fitoterápicos? Sim, só está faltando especialista. Porque assim, na realidade, Danilo, para ser um fitoterapeuta, você precisa ter essa visão, tanto da fisiologia do paciente, como você também precisa ter o estudo da farmacologia, tá? Porque você precisa entender a farmacologia junto com a alopatia. Então é aquilo que a gente falou lá no início do programa. Muitas vezes você tem um medicamento fitoterápico que, associado ao que o paciente está tomando de alopatia, vai melhorar o efeito muito grande desse alopático. Como pode ser o contrário. Então o fisioterapeuta ele precisa ter esta visão, tanto da fisiologia quanto da farmacologia. Existe um estudo dentro dessa área de fitoterápico, então o profissional precisa, que não é qualquer profissional também, ele precisa entender muito, o nome é feio, mas é muito importante, é uma matéria chamada farmacognosia. A farmacognosia é o berço da farmacologia e o berço da fitoterapia. É ela que estuda toda essa origem das plantas, da substância química, é ela que traz tudo o que se precisa estudar sobre as plantas. Não vou conseguir atender aqui a todos os nossos ouvintes, peço desculpas aqui, né? O Moraes Leite mandou mensagem, o Carlos também aqui, quem mais que escreveu? Danilo pergunta para o doutor, quem que é? O final de telefone
9088. Não vou conseguir registrar aqui todas as mensagens, mas me comprometo a trazer numa próxima o doutor Adalto Luiz novamente aqui no nosso Plantão Médico Bandeirantes para a gente conseguir atender esses ouvintes e outros também falando sobre fitoterapia. O doutor Adalto Luiz, que é fitoterapeuta, e muitos perguntaram o contato, como que acha, como que consegue conversar com o doutor. Tem um Instagram aqui, que é prof, de professor, prof.adalto, tá lá no Instagram. Doutor, queria te agradecer demais aqui pelo papo, pelas dicas, pelas explicações, por ajudar a gente a entender o que é a fitoterapia, os benefícios todos, né? E aí numa próxima você volta para a gente continuar respondendo as dúvidas dos ouvintes. Pode ser? Pode ser. Muita honra, fico muito honrado, fico muito grato. Feliz com todas as perguntas, até mesmo feliz com o público interessado em fitoterapia, isso me deixa muito feliz mesmo. São anos de dedicação aí à fitoterapia que vai deixando a gente cada vez mais feliz. Agradeço você pelo convite, pelo carinho e acolhimento, não só seu, como da produção também. Muito obrigado, doutor, um bom final de semana, obrigado mesmo pela atenção. Obrigado você, tchau, tchau.